ele pegou o transeunte no exato momento em que ele passa embaixo da imagem grafitada na parede, tentando criar uma espécie de blague, piadinha visual, em que a gente pensa, a gente pode por um mínimo instante supor que o indivíduo pintado na parede vai pinçar o homem da rua e fazer alguma maldade com ele. Essa blague visual funciona na fotografia. Evidentemente, o homem que está na rua absorto em seu pensamento não tem a menor noção que ele está sendo vítima dessa blague visual. Depois do primeiro momento em que nós podemos achar graça ou não nessa imagem, imediatamente podemos descartar ela e pensar, bom, isto não é da ordem da realidade, isso é da ordem da sugestão. Essas decisões, como nós tomamos essas decisões, é uma questão interessante. Eu pergunto a vocês se vocês aceitam essas intervenções. A palavra aceita é uma palavra que eu tive que ponderar bastante ao elaborar esse slide aqui. A primeira palavra que me veio foi aprova, né? Eu acho que, de modo geral, as pessoas reprovam esse tipo de intervenção. As pessoas dizem, isto aqui é poluição visual, isso aqui é sujeira, isso é pichação, isso aqui é desrespeito à ordem pública. Certamente, a pessoa que pichou a frase do canto inferior direito queria mesmo desrespeitar a ordem pública. As pessoas que picharam as outras palavras que estão ilegíveis ou mais ou menos legíveis nas outras imagens estavam procurando se comunicar com outras pessoas, se não as pessoas que estão reprovando essas pichações. É interessante pensar sobre isso. Nesse mundo codificado, quem determina o código? Quais são os códigos? Será que só tem um código? E se só tem um código, todos estão incluídos nele? E caso não estejam incluídos nesse código, será que eles não vão criar outros códigos paralelos ao código oficial? Tem uma série de perguntas bastante complicadas que estão por trás dessas informações aqui, essas intervenções, como eu chamei. Certamente, apesar de toda essa elucubração circular que eu acabei de fazer, muitas pessoas continuam reprovando essas intervenções. Então, vamos para uma outra intervenção, e eu pergunto, e essa? Vocês aceitam? Vocês aprovam? Isso aqui foi uma intervenção que os artistas plásticos, os gêmeos, fizeram na Galeria Forte Vilaça, que é a galeria que representa eles, durante a exposição que eles realizaram na galeria em 2006. E eles são artistas ligados ao... É curioso isso, as pessoas falam que eles são grafiteiros. Eles foram grafiteiros. Quando você para de pintar na rua e passa a pintar dentro de galerias ou em cima de telas, você não é mais um grafiteiro, você é um artista plástico, você é um pintor. Mas, como parte da estratégia de promoção dessa exposição, eles pintaram o lado de fora da galeria. Isso é uma intervenção que foi bastante importante na cidade de São Paulo, foi bastante importante no reconhecimento do grafite como uma forma de expressão artística. Eu diria que esse é um marco no Brasil, de tirar o grafite das ruas e botar ele para dentro das galerias. Nesse caso, como eu disse, a partir do momento que ele entra numa galeria, ele para de ser grafite, ele virou outra coisa, embora ele continue sendo uma espécie de pichação. E um terceiro caso, e essa intervenção, vocês aprovam, aceitam, gostam? Aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui é uma informação menos conhecida, qualquer carioca imediatamente já sabe do que se trata, né? Isso era um indivíduo bastante curioso, que acho que morreu nos anos 80 no Rio de Janeiro, uma figura de rua, conhecido como Profeta Gentileza. Ele era um senhor que andava com longas barbas brancas e longas vestes brancas pela rua. Eu tive o privilégio de ver ele uma vez. Ele andava pela rua empurrando um carrinho e ele se auto-intitulava Profeta, e ele pichava essas informações nos viadutos
perto da rodoviária do Rio de Janeiro. Qualquer um que já passou pela rodoviária já viu as pilastras de sustentação dos viadutos, os belos viadutos que foram construídos pelos generais nos anos 70, e o Ventileza teve a disfarçatez de pichar, de emporcalhar os belos viadutos dos generais. Hoje em dia, graças à Petrobras, que financiou esse projeto, esses dizeres foram restaurados por restauradores profissionais. Isso hoje em dia é patrimônio histórico do Rio de Janeiro e do Brasil. O Gentileza hoje em dia não só gera gentileza, ele gera camisetas, ele gera dizeres, ele gera bottoms, ele gera uma indústria. Gentileza, qualquer um for ao Rio de Janeiro hoje, a camiseta da hora para comprar no comércio popular é a Gentileza gera gentileza, escrito com essa tipografia. Desculpa, pode voltar. E essa tipografia, inclusive, gerou design. Isso é muito interessante. Hoje existe uma fonte Gentileza, projetada por designers, em cima desse trabalho dele, e a fonte Gentileza é aplicada à torto e direito como uma manifestação da tipografia popular brasileira, do vernacular. Interessante pensar que hoje, talvez menos de 50 anos depois que construíram esses viadutos, menos de 30 anos depois que o Gentileza pichou esses viadutos, a pichação dele hoje é a arte e patrimônio, e os poderes públicos hoje querem destruir o viaduto. Um dos problemas de destruir o viaduto é que eles vão ter que destruir as pichações do Gentileza. Então, provavelmente, eles vão, se eles conseguirem de fato, como que é o nosso prefeito do Rio de Janeiro, derrubar o viaduto, eles com certeza vão encontrar uma forma de preservar a pichação. Isso é uma inversão de valores bastante interessante, né? Nós percebemos que aquilo que foi construído como o bom, a ordem, a melhoria da cidade, hoje é o que enfeia e destrói e prejudica a cidade. Aquilo que era visto como destruição, lixo, sujeira, subversão, hoje é aquilo que é visto como cultura, arte, patrimônio. Então, caso vocês aprovem ou não aprovem, ou reprovem, ou detestem, ou amem aquelas primeiras pichações que eu demonstrei, resta uma pergunta: quem vai decidir qual é qual, né? Aqui nós temos uma fotografia muito famosa, que foi uma fotografia importante na contestação da ditadura militar no Brasil, quando alguns jovens ousaram pichar nas paredes a frase abaixo a ditadura. Essa fotografia estaria em qualquer cânone de fotojornalismo brasileiro do século XX e demonstra um ato explícito de subversão, demonstra um ato explícito de agressão ao patrimônio público, como diria a nossa legislação, e essa agressão ao patrimônio público foi necessária nesse momento. Então, temos uma grave decisão aí: você vai prender o menino por pichar, você vai prender o fotógrafo por fotografar, ou você vai prender o general que fez a ditadura? Hoje em dia, a única prisão que está em discussão em Brasília é a do general. Pode passar. Bom, resumindo, a informação que nos cerca na paisagem, ela tende a se constituir como paisagem. Eu acho que essa é a questão vital de pensar o design de informação na paisagem. Quando nós pensamos em design de informação em relação ao espaço urbano, geralmente numa aula, naquela primeira aula de projeto, vão dar um trabalho de sinalização, né? E falar: crie um sistema de sinalização para A, B ou C. O sistema de sinalização é muito importante, sem dúvida, né? Tem uma importância vital. Mas, frequentemente, o aluno interpreta essa ordem no sentido de pensar: eu vou criar um sistema de sinalização porque não existe informação de sinalização anterior, né? Eu vou trabalhar numa página em branco, numa tela virgem.
E, na verdade, o que acontece, eu acho que o projetista mais sofisticado, o projetista já experiente, ele vai perceber que, ao aplicar o sistema de sinalização, ele está trabalhando num sistema de sinalização já existente, né? A sinalização espontânea, que eu venho discutindo aqui algumas imagens, de pichação, de grafite, de tipografia popular, até a forma que as pessoas se posicionam e posicionam as coisas na rua, tudo é um grande sistema de sinalização, tudo é um grande sistema de informação. A forma que nós estamos dispostos aqui agora é uma forma de sinalização, é uma forma de informação, melhor dizendo. Eu estou aqui numa posição, vocês estão em outra, nós estamos trajados de certa forma, o espaço está constituído de outra forma. Isso tudo determina significado, determina comportamento, determina reação, emoção, determina a forma que nós vamos pensar sobre o que está sendo falado. Essa pré-determinação da informação está imiscuída, ela está constituída na paisagem que nos cerca. E, ao mesmo tempo, a paisagem, ela continuamente vai se constituir em informação, né? É um círculo virtuoso, um alimenta o outro. A informação constitui a paisagem constitui a informação, e nós vamos acrescentando camadas e camadas e camadas de informação a essa paisagem. Tudo que nós fazemos é um acréscimo de camada de informação. E por isso que me preocupa um pouco a ideia de cidade limpa, de voltar à estaca zero, como diriam os economistas numa outra época, de planos de choques heterodoxos, né? Você tentar intervir, zerar e começar de novo, não é possível. As coisas estão constituídas e essa constituição precisa ser levada em consideração. Então, quando a gente olha para uma simples representação como essa, que existiria em qualquer GPS de qualquer táxi do mundo, nós estamos falando sobre uma construção de um sistema de representação visual que está baseado em toda a história de constituição da cidade como rede, como malha, como estrutura artificial. A cidade é um grande organismo artificial, o mundo é um grande organismo artificial hoje. E para nós podermos intervir nesse mundo, atuar em relação a ele, projetar em relação a ele, temos que primeiro conhecer o sistema, conhecer como ele é constituído e aprender a história de como ele foi constituído para podermos intervir de uma forma inteligente, para podermos projetar, desenhar esse espaço artificial com artifício, no bom sentido da palavra artifício, com a possibilidade de fazer com arte. Pode passar. Isso é uma imagem, quem visitou a Bienal de São Paulo alguns anos atrás, acho que, não me lembro qual Bienal, acho que foram 3 bienais atrás, alguém pode estar reconhecendo aí o desenho do pavilhão da Bienal, né? Essa obra do Paulo Klimaszewska, ela representa, no sentido mais tradicional da palavra, ela representa o pavilhão da Bienal, e ela era colocada dentro do pavilhão da Bienal como um espelho. Ela espelhava exatamente essa estrutura que ela está representando. E ela é toda constituída de pequenos números e letras. Ela é uma estrutura constituída alfanumericamente a partir de pequenos elementos. A versão mais conhecida disso na cultura popular, que vocês devem conhecer, é a famosa sopa de letrinhas, que é a abertura do filme Matrix. Essa ideia de que o espaço não é sólido, o espaço não é constituído de matéria, estrutura, mas ele é constituído de informação. Eu acho que essa ideia foi expressa visualmente para a maioria das pessoas com muita clareza pela abertura do filme Matrix. Essa sopa de letrinhas, como eu disse, eu vim aqui para confundir, não para esclarecer, então vou deixar pelo menos algumas pistas, que são essas sugestões de leitura. Eu espero que isso sirva de consolo para quem veio aqui nessa manhã fria e teve que
ouvir coisas que não se deve ouvir antes do meio-dia. Então, agradeço a vocês muito pela atenção, pelo convite, e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado.